Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Maria Santíssima, que a Senhora possa nos conduzir nessa noite, nessa formação, dando-nos toda a sabedoria, abrindo a nossa inteligência, e que o Espírito Santo possa nos conduzir naquilo que Deus quer falar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, gente. Vamos começar a falar agora das segundas moradas. E só para lembrar um pouco do que a gente conversou, a gente falou um pouco, na primeira aula, falou o que é o castelo interior que existe dentro da gente, que é o espírito, a presença de Deus na nossa alma. E falamos sobre a primeira morada, que é o começo da nossa caminhada espiritual, que a partir do momento quando a gente é batizado, quando a gente confessa, a gente volta para esse castelo, a gente volta, a nossa alma está dentro da gente, mas nós não estamos nela quando a gente está em pecado mortal. Então, a partir do momento que a gente confessa, a gente volta para esse estado de graça e volta a habitar nesse castelo junto com Deus. Apesar de a gente não conseguir enxergar Deus que está dentro, no começo, nas primeiras moradas, mas nós estamos aonde reflete a luz de Deus. Esse caminho das moradas foi um caminho que Santa Teresa deixou para a gente. Porém, existem outros autores que tentaram explicar o caminho de santidade para nós. Eu vou falar um pouco aqui para vocês poderem entender um pouco da segunda morada, o que existe nessa segunda morada. Porque é o seguinte, quando outros estudiosos, teólogos falaram sobre o caminho de santidade, eles classificaram de forma diferente, porém é a mesma coisa. O processo das 7 moradas, Garrigou Lagrange, ele explicou em três etapas. Mas as 7 moradas estão dentro dessas 3 moradas. Não tem nada diferente. Por quê? Porque o que Santa Teresa disse é o caminho para se chegar na santidade. E esse caminho para chegar na santidade é igual para todo mundo, para todos os santos que já passaram, apesar de que ela foi a única que, porque como eu disse, um santo não fica falando de si próprio. Então ela foi obrigada a falar o caminho que ela trilhou para chegar nesse caminho de santidade. Então ela falou em 7 passos, em 7 etapas, 7 moradas. Garrigou Lagrange fala as mesmas etapas, mesmo processo, mesmas orações, porém ele dividiu de forma diferente. Ele dividiu em via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Quando Garrigou Lagrange falou de via purgativa, ele falou do começo, quando o fiel ainda está purgando seus pecados. A via iluminativa é quando Deus começa a falar conosco, começa a nos dar, Ele nos dá sabedoria para entender o sentido espiritual das coisas. E a via unitiva já é o momento que a gente começa a se unir a Deus, que termina na 7ª morada, quando a gente se une perfeitamente com Deus, que é o céu aqui na terra. Mas o processo para chegar até na 7ª morada é o mesmo para todos os santos. Por quê? Porque foi Deus, quando cria as leis dele, essas leis são as leis da natureza, as leis que nos regem. Ele não tem como a gente burlar elas, não tem como a gente alterar elas. Vou dar um exemplo bobo, é como a lei da gravidade. Se eu solto um objeto, ele vai sempre para baixo. E a aceleração dele, que foi medida, é sempre a mesma em qualquer lugar do mundo, em qualquer época que possa ser medido isso. Entendeu? Então não tem diferença. E quando a gente fala de santidade, o caminho é o mesmo. Só mudou essa nomenclatura, a forma de dividir. Então, quando eu fui pegar um pouco dessas
porque a gente também vê muito isso nos livros, né, que fala, havia as 3 vias, como a do Lagrange, né, que fala via purgativa, via iluminativa, via emitiva. Quando a gente fala de via iluminativa, é interessante, por quê? Porque, até estou trazendo esse assunto aqui, porque quando eu fui pesquisar um pouco em outros materiais, teve um pouco de divergência. Porque o Tanqueray, ele fala que a via iluminativa começa na 3ª morada. A primeira, a segunda purgativa, a gente está purgando nossos pecados, a 3ª já é iluminativa. O Flávio Crepaldi, da Canção Nova, uma pessoa assim que eu busco muito material com ele, que me ajudou a compreender muito as moradas, ele já fala diferente. Ele fala que a primeira morada é purgativa, a segunda já é iluminativa. E eu fui, assim, cheguei nessa conclusão, que não é dogma de fé, então não tem nada que errado nem certo, assim, tem os caminhos que eu posso seguir. Eu cheguei nessa conclusão que a segunda morada, ela tem um pouco da via purgativa, um pouco da via iluminativa. Um pouco da via purgativa, por quê? Porque eu ainda estou purgando os meus pecados, né? E um pouco da via iluminativa, porque nas segundas moradas é onde começa a contemplação, a oração de meditação. A gente pode experimentar um pouquinho dessa oração na Lectio Divina, quando ela é feita da forma certa. Vocês lembram na segunda aula, quando a gente abaixou a cabeça naquela música e começou a olhar para dentro de nós, e a gente passou como um filme dentro na nossa mente, como se fosse o próprio Deus falando com a gente? Imagina só acontecer isso todas as vezes que você pegar a Bíblia e Deus começar a falar com você, te dar um sentido espiritual para tudo aquilo que você está lendo. Muito mais do que um sentido teológico, um sentido exegético, mas um sentido espiritual. Você começa a ver coisas que está na palavra de Deus, que nunca nenhum pregador te falou, mas é coisa tão profunda que te alimenta a sua alma, e é algo assim tão profundo, tão gostoso, sabe? E é isso que... Chega a ser algo pessoal, né? Só que é algo assim que precisa virar rotina, sabe? É algo que precisa estar no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a crescer. Isso vai nos ajudar a crescer em santidade. Então, eu estou tentando falar um pouco disso para tentar explicar o seguinte, que as segundas moradas, existe uma parte que é purgativa e existe a parte iluminativa. A iluminativa a gente vai estudar, a gente vai fazer junto, a gente vai, igual eu estava comentando com a Miriam, né, que a gente vai tentar fazer de forma prática. Não vou ficar aqui falando. Quando na aula que vem, eu quero poder sentar com vocês e poder fazer de forma prática e insistir nisso até que todos que se disporem consigam acessar isso que eu estou dizendo, né? As segundas moradas é a passagem da via purgativa para a via iluminativa. A via purgativa é o momento em que acontece a purificação da alma e por isso a primeira morada deve demorar o tempo necessário para que a alma esteja limpa das faltas passadas. Então, primeiramente vamos tentar explicar isso. O que é essa via? Essa via purgativa, talvez ela demore um pouco em nós, né? Aqui fala que deve demorar o tempo necessário para que a alma esteja limpa das faltas passadas. Eu fiquei um pouco em dúvida, por quê? Porque a gente pensa, será que eu vou expiar todos os meus pecados antes de progredir, antes de continuar o caminho? Será que foi isso que a Santa quis dizer? Eu fui ver que não é bem isso. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida de pecado e converte, existe a primeira etapa que é a via purgativa, né? Que a gente está limpando os pecados. A gente vai limpar os pecados que existem em nós. Expiar os pecados, que é pagar os pecados, a gente vai gastar o resto da vida. Porque quando a gente comete o pecado, a gente está ofendendo a Deus, que é magnífico, que é magnânimo, que é infinito. Mas quando a gente expia, o miserável Joberson está espiando. Então eu vou espiar a vida inteira e não vou espiar tudo.
Não tenho capacidade de expiar. O único que teve capacidade de expiar os meus pecados foi Jesus Cristo. Então, mas as primeiras moradas, para a gente poder entender, a primeira morada, quando a gente converte, ela costuma, não é regra, ela costuma demorar mais em quem teve uma vida pior. Entendeu? Em quem teve uma vida de pecado, de prostituição, de pecado da carne, de faltas graves, essa pessoa geralmente tem uma primeira morada mais demorada, porque ela vai estar se limpando desses pecados nessa primeira morada. Só que isso não é regra. Por quê? Porque existem pessoas que, mesmo tendo a vida tão pecaminosa no passado, têm tanto amor por Jesus, que eles mergulham de certa forma num abandono tão grande, que eles conseguem progredir na vida espiritual, às vezes muito mais do que aquele que foi santinho a vida inteira. Entendeu? Mas eu estou querendo só mostrar o quê? Que é para isso que existe a primeira morada. Que é para expiar esses pecados. Que é para nos limpar, nos purificar e tirar de nós a raiz desses pecados. Né? E a gente não consegue passar para frente enquanto não conseguir fazer essa limpeza. Quando a gente põe o pé nessas segundas moradas, a gente vai continuar expiando as nossas faltas. Outra coisa também, antes de passar para frente, eu fiquei me perguntando, assim, porque tudo que a gente vai lendo, a gente vai tentando jogar na nossa história e tentar entender. Aí eu me perguntava, senhor, mas como que eu purguei? Vocês vão ver que vocês estão vendo, na verdade, que as primeiras moradas, ela é um caminho de purgação, de penitência, de mortificação. Né? Falei dos pecados capitais. Por quê? Porque é um processo de penitência, não é? Eu fiquei perguntando, senhor, mas como que foi essa purgação, tipo, na minha história? Né? Porque a gente pensa, eu converti, eu estou progredindo, eu não lembro de ter passado tantas penitências, assim, tantas purificações. Só que, mesmo sem ver, quando a gente converte, tudo que a gente faz para Deus, a gente está purgando nossos pecados. Né? Eu não tinha um chicotinho para me purgar quando eu estava assim, no começo da minha caminhada. Não, mas não é assim no começo da purgação. Porque eu fui parar para entender que todas as vezes que a gente para rezar, a gente está purgando. Quanto que é sofrido para a pessoa recém-convertida rezar um terço? Lógico, existe aquele momento de empolgação, mas quando passa, é sofrido, é penitência para nós, não é? Você pegar um terço, participar de uma missa no começo da caminhada, é pesado, porque você não entende o que está acontecendo, você simplesmente vê aquela liturgia que repete, né? Você não entende o sentido daquilo, aquilo é pesado. Às vezes, no começo da caminhada, a gente participar de uma missa é pesado, a gente rezar um terço é pesado, né? E a gente muitas vezes tem essa luta para poder participar das coisas. Porque eu vou abrir um parênteses aqui. A nossa oração, tudo que a gente faz para Deus, existe duas formas de mérito, fugiu a palavra agora, mas existem dois efeitos, causa dois efeitos na gente. Né? São duas recompensas que a gente recebe. Né? Quando a gente, vamos supor, a gente reza o terço, participa da missa, existe o mérito daquela oração e existe a santificação que ela causa em nós. Inclusive, até uma formação do Padre Policarpo, a pessoa perguntava, rezar distraído gera eficácia em nós, tem valor, né? E ele explicava o seguinte, que toda oração tem dois valores, né? Então, se eu rezo distraído, eu não vou estar me santificando com aquela oração, mas pelo menos, né, o mérito daquela oração eu tenho, porque mesmo que eu tenha, eu sou extremo, né, gente? Mas mesmo que eu tenha rezado o terço distraído, totalmente distraído, 25 minutos distraído, eu tive que parar para rezar.
eu tive um esforço, eu tive uma decisão, eu tive que me decidir e parar para fazer aquilo, entendeu? Então, estou querendo dizer com isso que todas as vezes que no começo da minha caminhada eu parei para rezar, que eu fui na missa, que eu rezei o terço, entendeu? Mesmo imperfeitamente, aquilo teve um valor meritório para expiar minhas faltas, né? Eu lembro que no começo da caminhada a gente talvez fazia até mais penitência do que agora. Parei para raciocinar. Por quê? Porque a gente fazia vigílias, passava a noite inteira acordado. Não era revezamento, era a noite inteira acordado. Entendeu? E acordava. Todo mundo. E acordava não. E terminava 5 horas da manhã e ia fazer procissão, rezando terço na frente dos motéis. Entendeu? A gente fazia adoração, nosso horário de adoração era às 5 horas da manhã, na casa do Alex. A gente terminava a adoração e ia para a missa de São Judas. E depois eu ficava morto, ficava cansado. Eu falava assim, eu queria dormir uma meia hora antes de trabalhar. Só que o Alex inventava um café, e eu tinha raiva daquele café. Por quê? Mas era um momento de fraternidade, entendeu? Mas era cansativo. Entendeu? Então eu queria adorar e ir para casa dormir um pouquinho, mas a gente ia lá, tomava um café e quando terminava eu estava na hora de trabalhar. Né? Então, só queria dizer com isso que essa purgação, ela acontece muitas vezes sem a gente perceber. Você falou então, a oração tem 2 valores. Aí, qual que são os valores dele que você falou, da questão de... É o mérito da oração, né? Que é o valor, o mérito que a gente vai receber pela oração, e é o efeito que ele causa na gente, que é o efeito santificante. Porque todas as vezes que eu rezo com devoção, eu estou me santificando, eu estou crescendo em graça. Entendeu? Então, no começo da minha caminhada, eu fiquei anos e anos, mais de 10 anos, né, passando, não sei na verdade se eu já passei por isso, né, mas eu sei que por anos e anos eu gastei para poder, com a minha penitência, com o meu poder alcançar esse crescimento espiritual, né, me desligar dos pecados, me limpar dos pecados, para que eu pudesse progredir e chegar nas segundas moradas. Né? E na verdade você sabe que a gente buscava só a ser santo mesmo. Não, nós sem entender nada. A gente buscava fazer a vontade de Deus, mas sem entender nada. Porque naquele momento ali, eu estava me limpando do meu passado. Né? Ali, ó. Então, gente, é só para entender, eu vou falar desses 2 aspectos. Eu vou falar essa via purgativa, né? E a via iluminativa, eu já acredito que é já do meio da segunda morada para frente, entendeu? Já é para alcançar a terceira. Mas vamos no começo então, né, dessas segundas moradas. Motivo para a penitência. É um dever de justiça para com Deus. O pecado rouba uma parte da glória de Deus. E a justiça, e por justiça existe reparação. Dever da nossa incorporação em Cristo. Ele quer os membros do seu corpo unam-se a Ele em seu sacrifício e sejam com Ele vítimas de expiação. Então são motivos que a gente deve fazer a penitência, né? Para reparar o erro do pecado, né? Reparar a glória de Deus, por justiça e por incorporação ao corpo místico de Cristo, que também somos expiação como Jesus, né? Completamos o sacrifício de Jesus em nós. Dever de caridade, mesmo que depois de perdoado o pecado, devemos suportar uma pena que varia de acordo com a gravidade dos nossos pecados. Para Deus, o sacrifício mais agradável é a obediência, cumprir os deveres de Estado com a maior perfeição possível, é oferecer a Deus o mais perfeito sacrifício. Então, gente, isso aqui está falando uma forma de sacrifício natural, entendeu? Aonde muitas irmãs no Carmelo Santa Teresa buscavam penitências que tiravam até a saúde delas, aqui está falando talvez a mais perfeita de todas, que é a própria obediência.
Porque Deus muitas vezes vai, Ele vai, mexer com a gente, né? Através da obediência, né? E quando a gente renuncia a nossa própria vontade, mesmo sem querer, isso é uma penitência muito forte. E cumprir os deveres do estado de vida com maior perfeição. Então, gente, lógico, vocês estão aqui, tudo que vocês estão fazendo é para Deus. Mas eu, na minha vida secular, né, a Mary, vamos supor, como mãe, quando ela cuida bem dos filhos, quando ela cuida bem daquilo que foi confiado a ela, né, educa os filhos para Deus, ama, cuida, né, ela está fazendo uma forma de penitência também, ela está pagando os pecados dela do passado. E é algo bonito quando ela faz isso bem feito. Pode ser no meu serviço, pode ser na minha casa, eu fazendo bem feito, eu estou pagando os pecados. Aí talvez até uma pessoa questionaria, mas tem muita pessoa que é ateu que faz bem todas as obrigações do estado de vida dela. Mas só que quando a pessoa não está em estado de graça, ela não tem mérito. Ela não tem mérito. Ela perde tudo que ela fez. Se ela já foi batizada, né, se ela já foi batizada e cometeu um pecado, ela perde tudo que ela fez. Se a pessoa não estiver em estado de graça, ela não acumula graça, não acumula méritos para o dia da morte dela, né? Então, somente quando a gente está em estado de graça, a gente está acumulando méritos, né? Tem até na consagração Nossa Senhora, ensina que quando a gente passa esses méritos por Nossa Senhora, valem muito. E qualquer mérito, gente, que passa pelas mãos de Nossa Senhora, vai ter um valor infinito. Até no tratado fala até varrer uma casa, né, feito com amor e consagrado a Nossa Senhora, tem um valor muito grande, né? Estou querendo dizer o seguinte, que tudo que a gente faz com amor, quando a gente está em estado de graça, tem um valor para reparar os nossos pecados, né? E é triste saber o seguinte, quando a gente comete um pecado mortal, a gente perde tudo. E a gente reza para que quando a gente confessar, a gente volte igual estava, mas nem sempre entendeu? Outras recomendações de penitência na Sagrada Escritura são o jejum e a esmola, né? A esmola também, tem gente que doa muito, mas se não estiver em estado de graça, né? Então é uma forma de acumular um tesouro no céu, ajudar aqueles que precisam, né? É o desapego. A mortificação é a luta contra as más inclinações para submetê-las à vontade de Deus. Assim como a penitência, a mortificação ajuda na expiação das faltas passadas. Porém, sua finalidade primordial é precaver-nos de cometer mais pecados. Ao negar a nós mesmos alguns prazeres lícitos, fortalecemos a vontade para resistir aos prazeres ilícitos. Eu vou tentar explicar, eu sou muito... Talvez isso que eu vou falar está além do meu conhecimento, mas eu vou tentar explicar uma diferença entre a penitência e a mortificação, né? São duas formas de expiar os pecados, duas formas de criar mérito no céu para nós, para o dia da nossa morte. Porém, a mortificação ela é mais pesada, entendeu? Ela é mais... É algo que está ligado aos nossos sentidos também, né? Igual a penitência, ela é mais ampla. A mortificação está ligada aos nossos sentidos, né? Porém, a mortificação, por ela estar ligada aos nossos sentidos, ela tem uma característica muito interessante, que é nos ajudar a precavermos dos pecados futuros, né? Eu vou citar um exemplo aqui para poder ficar mais fácil de entender. Tinha um irmão que ele muitas vezes era muito tentado na carne. E quando ele cometia algum deslize, ele se flagelava, né? Só que a gente tentava pôr na cabeça dele que ele estava se castigando, ele estava fazendo errado. Todo mundo falava, sim, todo mundo que dirigia ele, falava isso para ele, falava, irmão, você está fazendo errado, você está se castigando, você está colocando Deus como um carrasco. A mortificação ela é feita quando a tentação vem e você precisa vencer ela. Para vencer a tentação. Não é depois que você comete um pecado ou um deslize, você vai se mortificar para si. Não, quem vai pagar pelo seu pecado é Jesus Cristo.
Eu preciso arrepender, confessar e me emendar, mas eu não vou me castigar para poder descontar diante de Deus o meu pecado. A mortificação não é para isso. Né? O corpo bem disciplinado é um servo da alma. Então, muitas vezes, gente, quando a gente... eu já citei esse exemplo aqui, pessoas que caem na carne, a primeira coisa que eu falo é, começa a fazer a penitência na comida, porque quando você mortifica o seu corpo, ensina seu corpo a obedecer a sua alma, seu corpo vai se tornar um servo da sua alma. Né? Formas de mortificação, que a gente já falou muito de mortificação aqui já, né? Mas há mais algumas formas. A modéstia do corpo, né? É a maneira de vestir. Por que eu estou falando aqui dessa modéstia do corpo? Porque é o seguinte, a concupiscência, ela mexe no corpo, né, do ser humano de formas diferentes do homem e da mulher. O homem tem a curiosidade para ver. Se a gente pegar uma mulher do mundo e um homem do mundo, a gente vai ver o seguinte, que o homem do mundo, que gosta de ver pornografia, ele tem o pecado de pegar e procurar e ver aquilo. Ele sente prazer em ver aquilo. A mulher geralmente não tem esse prazer. O prazer da mulher é se mostrar, é provocar, ela quer seduzir, entendeu? Então, quando a gente mortifica o corpo usando a modéstia, usando da modéstia, né, a gente está se mortificando. Eu falo assim, e isso não era nem para vocês, porque talvez assim não tenha nenhuma dificuldade nisso, porque você já não tem mais, né, essa paixão desordenada, né? Vocês já conseguiram controlar tudo isso. Mas só para poder entender, né, que no homem o pecado é olhar, é ver, né? A mulher é se mostrar para que o homem olhe para ela. Evitar posturas moles e efeminadas, né? Tinha consagrado, né? Não chegou a ser consagrado, mas a pessoa não tinha postura, sabe? E muitas vezes quando a gente controla a nossa postura, a gente está nos mortificando e ninguém está nem vendo, né? Essa pessoa, ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era escorar, chegava até, às vezes, em lugar público, né? Às vezes acompanhava a gente na sala do prefeito e a pessoa ficava assim, pescoço caído, assim, aquela coisa mais feia, entendeu? Então, talvez até a postura da gente é uma forma de mortificação, entendeu? Por que a gente não cruza as pernas na hora da missa, né? Porque não é uma sala de espera, entendeu? Muitas vezes na missa a gente busca o quê? A gente não busca estar agradável. Aquele banco da missa não é agradável, não é macio, né? É uma forma de mortificação, entendeu? Ficar naquele banco de madeira. E Deus já mudou aquele banco de propósito, né? Assim, propósito de nos santificar. Não buscar indolência. O que é indolência? Indolência é quando a pessoa fica evitando dor, entendeu? Um exemplo simples. Na adoração, antigamente, no começo da comunidade, a regra era que a primeira meia hora fosse de joelhos, depois que a gente pudesse sentar ou ficar em outra posição. Mas o Alex falou, não, vamos aliviar porque tem muito gordinho na comunidade que às vezes não vai conseguir ficar mais, né? Mas assim, é lógico que existe pessoas que têm problema, que existe cada caso, cada um sabe da sua, né, talvez alguma lesão, alguma coisa, cada um sabe da sua história, mas era regra, era um pedido, né? Por quê? Porque muitas vezes, hoje, o que prega o modernismo dentro da Igreja Católica? Quando for rezar, procure a posição mais confortável possível, né? Não é isso não. Não é uma falha nossa, eu falo isso é porque aí pessoas estão começando, grupo de oração, a gente costumava muito falar isso, não, fique na posição que você se sentir mais confortável. Não sei se você teve essa experiência, grupo de oração a gente faz isso. Tem grupo de oração da renovação, mas aí talvez, são pessoas que estão chegando, né? Então seria até certo falar isso, né? Mas tipo, dando um exemplo, né?
Não, é porque às vezes a pessoa chega, não teve experiência com Jesus, a pessoa está Aí travada. tudo bem. Tudo bem, a pessoa talvez não está nem dentro do castelo ainda, a pessoa não está nem em estado de graça ainda. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que estão buscando uma perfeição, entendeu? Então, eu só estou mostrando isso aqui, não estou falando para ninguém fazer isso, mas estou mostrando que muitas vezes naquela na mortificação do corpo, a gente também está, né, fazendo a purificação em nós mesmos, né? É tipo assim, não dá também eu pegar um travesseiro e levar para a capela, entendeu? Vamos supor, aonde entrou seitas, esse modernismo que veio de seitas, né, que fala desse mistura, né, outras religiões com o catolicismo. Muitas vezes quem vem dessa contaminação quer rezar até, sei lá, um exemplo, deitado na cama, debaixo da coberta, entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos assim, entendeu? E a gente tem que ver, assim, como os santos rezavam, né? Os santos, eles não buscavam a maneira mais confortável para rezar, né? Mortificação dos olhos, mortificando a curiosidade dos olhos, né? Aquilo que eu te falei na aula passada, às vezes até largar de ser curioso, né? Olhar para baixo se for preciso, para não olhar o que não deve, né? Às vezes um filme que eu sei que eu não devo assistir, eu tenho que largar de ser curioso, de ver aquilo, entendeu? Mortificação dos ouvidos, da língua, não ouvir e nem dizer nada que seja contrário à caridade, entendeu? Às vezes a gente quer escutar uma conversa, está falando mal de alguém, ou às vezes a gente sente vontade de falar, né? A gente para e pensa, será que isso vai ser útil? Será que eu preciso falar isso mesmo? Evitar palavras obscenas que incitem ao pecado, aquelas piadinhas, né? Tudo que... Evitar comentários malvados, fofoca, evitar palavras sem caridade que provocam discórdia, palavras sem caridade que machucam os outros. Outras formas de mortificação também incluem a luta contra os pecados capitais, que eu não vou falar de novo porque a gente já falou na aula passada, né? Porque toda aquela luta contra os pecados capitais é uma forma de mortificar o corpo, né? Se meu corpo quer ter inveja do outro, quer pensar mal do outro, eu luto contra isso e eu combato aquele pensamento, eu estou mortificando, né? Entrando nas segundas moradas, vamos falar um pouco das realidades exclusivas da segunda morada. Os fiéis em segunda morada são almas que já se entregaram à oração e que entenderam a necessidade de sacrifício para progredir. Contudo, às vezes falta coragem para dar resposta a Deus. Ainda amam os prazeres do mundo e suas seduções e estão sujeitos a cair ocasionalmente em algumas faltas graves, mas erguem-se rapidamente porque ouvem a voz de Deus que a chama ao arrependimento. Já conseguem meditar sobre a futilidade dos bens terrenos e sobre a morte que em breve os levará. Então, gente, não tem como. A pessoa se converteu, ela vai passar para a segunda morada com a oração. O que vai levar a pessoa para a segunda morada é a oração. Eu me converto e confesso, estou dentro do castelo, a primeira morada. Se a pessoa começar a rezar, ela vai para a segunda morada. Gente, por isso algo bem prático. Quando eu estou atendendo alguém e a pessoa está lá na porta do castelo, sendo tentada e caindo em pecado mortal, o que eu tenho que fazer para a pessoa sair daquele pecado mortal? Começar a rezar. Gente, isso é batata. Isso é igual o Padre Zé falava. As coisas de Deus são igual a matemática, 2 mais 2. A pessoa está na porta do castelo, está caindo em pecado mortal, e de repente ela começa a rezar, participar da missa algumas vezes por semana, rezar o terço diariamente, fazer adoração algumas vezes por semana. Eu falo isso para quem é da aliança, entendeu? A pessoa vai sair da porta do castelo, a pessoa vai progredir para a segunda morada. É matemático, não tem meio termo.
A pessoa começou a rezar, a pessoa vai crescer em espiritualidade, vai sair dessas tentações mortais, né? Do pecado mortal. A pessoa vai sair desse cai, não cai no pecado mortal. Já não vai ser mais tentação para ele. A pessoa já vai conseguir vencer. E as lutas dela vão ser outras, como a gente vai ver aqui. Porque a luta da segunda morada já não é mais contra o pecado mortal. É contra os pecados veniais. E é interessante, voltando aos direcionamentos que eu dei, né, essa assistência que eu dei para algumas pessoas. Quando a pessoa começou a rezar, depois de algum tempo, até a fisionomia dela estava diferente. A voz da pessoa já não era mais aquela voz desequilibrada, mas até o jeito de conversar da pessoa se tornou algo calmo, tranquilo, que trazia paz. Viu? A gente percebia que o desequilíbrio tinha passado, entendeu? Na postura da pessoa. Aquele desequilíbrio já tinha melhorava até isso, a pessoa começando a rezar. E na verdade acontece o contrário. Infelizmente, a gente ver pessoas que estavam mais à frente, que param de rezar e de repente a pessoa começa a voltar às tentações antigas, mas mesmo que não caia, a gente começa a observar a pessoa e começa a ver um nervosismo na pessoa. A pessoa briga por causa de qualquer coisa, a pessoa se irrita muito fácil, entendeu? A pessoa não tem equilíbrio, né? E a pessoa, mesmo que esteja servindo a Deus, se a pessoa não começou a rezar, a gente vê a irritação dela, servindo a Deus com irritação. Gente, imagina só 100 pessoas, não sei quantas não, mas 100 pessoas no Manaim, todo mundo trabalhando nervoso, dando patada um no outro. Por que não ia virar aquilo? Por que a gente faz uma preparação de oração com as pessoas, leva eles a rezar meses antes, para que quando eles chegarem, eles estejam progredidos no caminho de espiritualidade. Muitos vão continuar, muitos vão regredir, não vão dar andamento, mas é algo que a gente consegue ver até na fisionomia da pessoa, se ela está na porta do castelo ou se ela já está rezando e está progredindo no caminho espiritual dela, né? Então, gente, é só isso que eu quis dizer, que é matemático. Se a pessoa entrou no castelo, está em estado de graça, começou a rezar, ela vai progredir, entendeu? E quando chega nessas segundas moradas, o que muitas vezes acontece? Infelizmente, a pessoa chega nessas segundas moradas e estagna. Como eu disse para vocês na primeira aula, existe um gargalo e a pessoa muitas vezes estagna e passa o resto da vida nas segundas moradas. Vai morrer 50 anos servindo a Deus nas segundas moradas. Mas eu vou explicar mais, falar um pouco dessa segunda conversão. Um grande modelo para a entrada nas segundas moradas é o jovem rico do Evangelho de Mateus. A vência dos mandamentos daquele jovem supõe a ausência do pecado mortal e, portanto, garante a vida eterna. No entanto, o jovem afirma que já fazia tudo aquilo e Jesus, ao perceber que isto era verdade, convida-o a dar mais um passo a mais. Além de estar apto para a salvação, por que não ser santo? O convite ao jovem é que Deus faz a todos os que conseguem chegar no final das longas primeiras moradas. Convite para não só viver a salvação dada gratuitamente ao homem, mas de ser discípulo do Mestre, caminhar em seus passos sob seu olhar. Então, gente, só fazendo uma comparação aí, quando a gente fala de segundas moradas, a gente lembra muito do jovem rico. Por quê? Porque aquele jovem rico, ele não estava em pecado mortal. Ele cumpria os 10 mandamentos. Entendeu?
Só que Jesus falou assim, beleza, o jovem, né, querendo saber o que ele fazia para se salvar, beleza, não peque mortalmente. E ele falou, já não peco. Aí Jesus falou, se queres ser perfeito, me segue, larga tudo para trás e me segue, entendeu? Vocês conseguiram entender isso? Que aquele jovem já não estava mais na primeira morada, por quê? Porque ele já tinha vencido o pecado mortal. Agora Jesus fez um chamado para algo mais profundo, e aí esse chamamento que ele faz para cada um que consegue vencer as primeiras moradas. A primeira renúncia da vida espiritual é a renúncia ao pecado mortal. Ela introduz o cristão nas primeiras moradas. A segunda renúncia, aquela que impulsionará a entrada nas segundas moradas, é a renúncia a todo projeto e interesse pessoal. Renúncia de tudo aquilo que, mesmo não sendo pecado, não nos coloca diretamente no caminho e seguimento de Jesus Cristo, mas nos distrai e suga nossas energias em outras direções. Então, gente, quando a pessoa entra nas segundas moradas, a gente vai ver um pouco dessa via iluminativa, a pessoa começa a ouvir mais a Deus. E a pessoa começa a planejar a vida dela de acordo com as coisas de Deus. É tipo assim, quantos membros da comunidade não tiveram uma oferta de trabalho para poder ir embora daqui de Tuiutaba? Eu vi que não era de Deus, a pessoa percebeu isso também. Por quê? Porque o encardido queria ver se a pessoa queria continuar na comunidade. Né? E a pessoa, qual foi o pensamento dessas pessoas? A minha salvação, meu caminho de salvação está em Tuiutaba. Né? O que Deus planejou para mim está em Tuiutaba. Então ela fez os projetos dela de acordo com o projeto de Deus. Né? Mas a gente vê também, lógico, no caso de vocês que largaram tudo para seguir a Jesus, mais perfeitamente, entendeu? Porém, o simples fato, né, da gente começar a não, assim, não é deixar de ter planos, mas meus planos agora estão dentro dos planos de Jesus. O que eu quero como plano, como meta para mim, é aquilo que Jesus quer para mim, entendeu? Isso é segundo os morados. Por quê? Porque senão a gente vai perder tempo demais com coisas fúteis, com nossos objetivos, que muitas vezes não dá em nada, e não vai conseguir progredir na vida espiritual. Ver o mundo por meio da fé é começar a desprezar valores puramente humanos, como honra, títulos, aparência, e valorizar coisas como a mansidão, o anonimato e até mesmo a pobreza criada pela austeridade. Então, gente, aquilo que no mundo, para o mundo, é importante, já deixou de ser elogiado, ter honra, ter prestígio, ter cargo, ter títulos, já não vale mais nada para quem está seguindo a Jesus. Quem vê o mundo por meio da fé percebe que é melhor viver uma vida santa do que viver uma vida longa. Gente, isso aqui é um ato de fé, né? Deus possa me dar essa fé. Entende a dor e o sofrimento como uma oportunidade de sacrifício e oferecimento, não um castigo. Quando um santo fica doente, eu não estou falando de mim ou de nós, né, nossa realidade, mas só para a gente poder entender. Quando um santo fica doente e sofre e passa por muitas coisas, ele vê uma oportunidade de oferecer aquilo para Deus. Né? Aquela pastorinha dos 3 que viram a Nossa Senhora de Fátima. Lúcia? Não é Lúcia. Jacinto Francisca. Né? Ela. Jacinta. Eu confundi tudo agora. A Jacinta, né? Ela sofreu muito antes de morrer. Ela foi para o hospital, ficou sozinha, sem a mãe, né? Fez várias cirurgias que naquele tempo não tinha anestesia igual hoje em dia, né? E o povo era muito louco, pensava que se esgotasse o sangue da pessoa ia tirar a doença, né? Então imagina uma criança passando tudo aquilo, procedimentos onde os médicos não sabiam nem o que estava fazendo, né? E ali foi até o momento da morte, mas ficar no hospital sozinha, sem a mãe, imagina o medo que ela teve, né? E tudo aquilo ela
ofereceu para a salvação das almas, para que as almas não fossem parar no inferno, que Nossa Senhora tinha mostrado para ela. Então o santo, quando ele se depara com algum sofrimento, que seja uma dor de cabeça, ele muitas vezes ele não vai correr para tomar um remédio. Ele vai tentar primeiro ofertar aquilo, né? E a gente muitas vezes, porque o mundo hoje ensina isso para nós, né? Você merece tudo, você não tem que passar por nada de ruim, né? A menor dor, desconforto, a gente corre, já toma um remédio, já, entendeu? Não estou falando mal de remédio aqui não, mas o mundo tenta nos deixar confortáveis, né? Que a gente merece tudo do bom, do melhor. E hoje tem horror ao sofrimento, hoje tem horror à penitência, né? E não é assim que os santos nos ensinam, né? Finalmente, o cristão das segundas moradas liga-se ao sobrenatural, não se sujeitando mais à visão exclusivamente materialista do mundo. Então, gente, é mais ou menos isso. É como Paulo, que abriu os olhos e começou a enxergar tudo de uma maneira espiritual, é assim nas segundas moradas. Agora, me fala uma coisa, se vocês não tivessem enxergado a vida com sentido espiritual, vocês estariam aqui hoje? Não. Porque puramente no sentido humano, isso aqui é a coisa mais descabida, né? Mas existe, vocês conseguiram enxergar no chamado de Jesus uma finalidade eterna, uma finalidade espiritual para tudo aquilo, né, que vocês assumiram. Porém, mesmo quando a pessoa está buscando essa santidade, ela não pode deixar as obrigações do estado de vida, entendeu? Eu sou muito santo, eu estou rezando, estou contemplando a Deus, agora eu não frequento mais a casa da minha família, porque tem festinha, porque tem gente lá que fala besteira, entendeu? Não é isso. Eu tenho que cumprir minhas obrigações como família, minhas obrigações do meu trabalho, entendeu? Eu não posso fugir dessas obrigações, porque eu estou enxergando o mundo de uma maneira espiritual, não me dá o direito de começar a fugir das minhas obrigações no meu estado de vida. Não se pode fugir das obrigações familiares, sociais, de trabalho, mas é fundamental para parar de consumir tanta informação desnecessária. Gente, tem coisa também que não é obrigada e a gente fica buscando, né? Tanto entretenimento vazio e inútil, tanto conhecimento das coisas do mundo, né? Uma vez eu vi uma pessoa da igreja que ia fazer uma maratona do Harry Potter. Ela ia gastar todo o final de semana, durante alguns meses, para conseguir assistir tudo. Entendeu? Mas eu nem era convertida quando eu fiz isso. Eu não falei, não sabia, tá? Se eu soubesse que você já, né, mas se eu soubesse, eu não tinha dado esse exemplo. Eu não tinha dado esse exemplo, porque eu não estou falando. Eu fiz a maratona do Harry Potter e do Crepúsculo. Não, infelizmente eu estou falando de outras pessoas. Não, eu sei. Eu fui no parque do Harry Potter e comi lá, né? Às vezes de comer na sua comida. Eu nunca assisti nenhum capítulo. Eu já assisti tudo. Eu assisti o primeiro, que foi antes de eu converter. Eu também? Eu assisti Crepúsculo. Não, tá certo, gente, mas olha aqui, Hoje eu entendo que, tipo assim, foi naquela época, beleza, mas hoje seria um mês que eu poderia usar pra tanta coisa, né? tanta coisa. Gabi, infelizmente não estou falando de você. Existem muitas outras pessoas. Poderia dizer que não é necessário saber todas as notícias do mundo, acompanhar todas as séries e filmes da moda e ver em tempo real cada atualização da sua rede social. Então a gente acaba escravo, né, das redes sociais,
quer saber todas as informações, tudo que está acontecendo. Se solta algo novo Netflix a gente quer Por assistir. isso que eu fiquei tão né? sério, porque eu tenho descontrole. Se eu começar a ver, eu quero assistir até o final. Então, nem assisto. 2 de 14. Mas eu tenho controle. Eu não tenho. Hoje eu tenho controle, né, jogo? Mas... É isso, gente. Não, tem muita coisa que a gente tem que fazer por estar no mundo, né? Por ser do mundo, por estar no mundo, como a palavra até falou no Evangelho hoje. Nós estamos no mundo. Mas tem muita coisa que a gente pode escolher também, né? Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Fundamentalmente, pertence a essa morada a luta contra os pecados veniais. É a necessidade de desterrá-los do coração, pois, se por um lado é menos grave para uma vida espiritual, eles são a raiz da construção dos pecados mortais. Esses, de forma alguma, podem retornar sob o risco de se perder tudo o que se construiu até aqui. Gente, existe, né, esse problema do pecado venial, que é o seguinte, ele nos leva ao pecado mortal. O pecado venial, imagina o seguinte, a cena. Eu estou vendado e tem um abismo na minha frente, um buraco. Cada vez que eu cometo um pecado venial, eu estou dando um passo rumo àquele abismo. Estou dando um passo até que o pecado venial vai me levar a cair no pecado mortal. Mas quando eu confesso, é como se o anjo me tirasse da borda daquele buraco e me levasse novamente para longe. E aí, infelizmente, eu vou começar a andar de novo, né? Porque eu sou miserável, né? Mas, até o problema maior do pecado, um outro problema do pecado venial, é que ele nos impede de crescer espiritualmente. Até uma comparação, eu não lembro quem que deu essa comparação, se foi a própria Santa Teresa, que fala o seguinte: um passarinho que está amarrado, 2 passarinhos, um está amarrado com a corrente de ferro, o outro está amarrado com uma linha de pesca. Não importa se o passarinho está amarrado com a corrente de ferro de 10 quilos ou com uma linha de pesca praticamente invisível. Os dois amarrados. Todos os dois estão amarrados, um dos dois vai voar. Não importa se eu não cresço espiritualmente pelo pecado mortal ou se é o pecado venial que está me prendendo. E aqui a gente precisa entender o seguinte: por que eu falei que a gente, muitos de nós, não é todo mundo, mas muitos de nós estamos na segunda morada? Gente, eu não falei, existe uma precaução quando a gente vai estudar as moradas de não ficar nos julgando e nos colocando em morada nenhuma, porque isso pode crescer o nosso ego. Mas eu quis falar que existe um gargalo, muitos de nós estamos parados nesse gargalo, porque existe também o remédio para isso. Então eu não propus isso simplesmente para falar, beleza, estamos na segunda morada. Não, eu quero também propor os remédios para que quem estiver na segunda morada consiga sair dela. Porque senão seria inútil falar isso que eu disse, né? E uma das coisas que atrapalha a gente a crescer espiritualmente é o pecado venial deliberado. Porque é o seguinte, na palavra fala que o santo peca, o justo, o santo peca 7 vezes, né? Se o justo peca 7 vezes por dia, quantas vezes eu não peco, né? Milhares de vezes. Só que acontece o seguinte: existe o pecado venial deliberado. O que significa isso? Quer dizer que eu cometo o pecado venial e já não vejo mais mal nele e paro de lutar contra ele. É esse que é o problema do pecado venial. Quando eu paro de lutar contra ele. Aonde que eu percebi isso? Que eu tomei um pinicão na bunda? Foi lá no Mosteiro Santos Anjos de Anápolis. Quando a gente estava lá, né, no grupo, não lembro mais quem estava, mas
lá quando o padre falou, eu pude entender o seguinte, eu vou citar eu como exemplo, né? Mas eu pude entender que eu já não estava lutando mais contra o meu pecado venial. O meu pecado venial, como já falei na aula passada, está ligado com a gula, né? Só que eu já não estava mais lutando contra a gula. E isso é o que prende muitas vezes a pessoa na segunda morada. Porque toda semana eu ia lá e confessava o mesmo pecado. Toda semana. Não passava uma semana sem cometer o pecado da gula. Entendeu? Por quê? Porque eu já não achava mais pecado naquilo. Já para mim já tinha tornado uma coisa normal. E eu acredito que muitos de nós possa ter algumas coisas que a gente faz de errado no dia a dia, que a gente já não vê mais mal naquilo. Que a gente muitas vezes vai lá, confessa, mas eu não luto contra aquilo mais. E quando eu não luto contra o pecado, eu estou cometendo ele deliberadamente. Minha própria espontaneidade. Entendeu? Quando eu começo a lutar contra o pecado venial, eu encontro as ferramentas, são duas ferramentas, né? Mas quando eu entendo o meu pecado venial e começo a lutar contra ele, eu encontro ferramenta para poder crescer no caminho espiritual e sair da segunda morada. Porque é algo tão interessante, gente, que eu não posso entrar demais nas cenas dos próximos capítulos, mas quem está na terceira morada já não luta mais contra o pecado mortal, já não luta mais contra o pecado venial, mas ele luta contra as imperfeições. Aí é para cara rasgado mesmo, porque eu começo a observar coisas que eu faço durante o dia que eu poderia fazer melhor, que não é pecado se eu deixasse de fazer, porém eu começo a lutar contra isso. Tipo assim, tipo o seguinte, eu acordei 3 horas da manhã com vontade de rezar. Se eu não rezar, não é pecado, mas eu estou sendo imperfeito, entendeu? Alguma coisa que o irmão faz que eu poderia ajudá-lo, não é obrigação minha, se eu não fizer, não é pecado, porém é uma imperfeição, entendeu? E quem está na terceira morada já começa a lutar contra as imperfeições, entendeu? Então vamos voltar para a segunda morada. A luta da segunda morada é contra os pecados veniais, aquilo que é pecado, mas que eu já parei de lutar. Um exemplo de pecado venial que me veio na cabeça: quando a gente não reza a nossa regra, lógico que existe dias de missão que a gente não vai conseguir rezar, mas quando eu não tento rezar, entendeu? Estou cometendo um pecado venial. Eu sou obrigado a confessar o pecado venial? Não. Mas quando eu quero me livrar dele, aí eu confesso. Eu confesso porque Deus me dá... Eu vou ler aqui, estou atropelando. Mas Deus me dá a graça para não cometer ele mais. Então eu consigo vencer, né? O que não pode eu não preciso confessar o pecado venial, e mesmo assim eu vou lá encher a cabeça do padre sem estar disposto a lutar contra ele. Falar por puro puritanismo, entendeu? Falar por falar. Eu não estou arrependido daquele pecado venial, não estou lutando contra ele, e mesmo assim eu vou lá toda semana falar para o padre. Isso é errado, entendeu? É desnecessário, na verdade, né? Culpando o padre à toa, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, talvez depois desse momento, na próxima adoração, é pedir para o Senhor mostrar assim, o que eu faço de errado, que eu nem percebo mais que eu estou fazendo de errado. O que eu faço de errado? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa faz uma fofoquinha de vez em quando, e que já tornou normal na vida da pessoa, e a gente começa a ter pecados de estimação, né? Pecados de estimação que a gente não luta mais contra eles. O padre Paulo Ricardo falava um exemplo de uma freira que ficou, acho que foi 50 anos no mosteiro, e ela não progredia espiritualmente.
E chegou uma freirinha recém-chegada e já foi tendo uma experiência mística, né, dos mistérios de Deus. E ela falava, mas eu estou aqui há 50 anos e não tenho isso. Por que essa freirinha que acabou de chegar? Mas o que é? Os pecados veniais que ela não combatia. Porque infelizmente, muitas vezes a pessoa acha que não está em pecado mortal, já está salvo, é o suficiente. E muitas vezes até pessoas dentro da comunidade ficam com consciência tranquila. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, porque eu já não cometo mais o estelionato que eu fazia antigamente, ou o adultério que eu fazia antigamente. Então, cometer um pecadinho de leve, um pecado venial, não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa se acha no direito de cometer o pecado venial. Entendeu? E o que vai acontecer com ela? Vai passar anos e anos e vai ficar do mesmo jeito. Não vai crescer espiritualmente. Né? Então esse é o maior gargalo. Então lá no Mosteiro Santo dos Anjos, eu tomei um tapa na cara mesmo. Entendi que era meu pecado. Entendi que eu não estava lutando contra ele. E eu não saí, não progredi ainda, porque eu sou miserável, mas eu entendi que eu preciso. O que eu tenho que fazer para poder progredir. Né? Entendi o caminho para poder crescer espiritualmente, entendeu? Uma multidão de pecados veniais não combatidos leva ao pecado mortal. O pecado venial, embora pareça sem importância, é um passo que conduz ao abismo, que já falei. Um dia após o outro, leva a pessoa ao buraco, que é rompimento da amizade com Deus. Se ao cair no pecado venial, realizamos uma confissão válida, recebemos uma virtude infusa para nos tornarmos mais fortes. Se ao cair no pecado venial, realizamos uma confissão válida, recebemos uma virtude infusa para nos tornarmos mais fortes diante daquele tipo de pecado. Eu já falei isso com relação ao pecado mortal. Vale também com relação ao pecado venial. Quando eu cometo um pecado mortal ou venial, se eu vou lá e confesso ele, eu recebo uma graça de Deus para poder vencer justamente aquele pecado. Assim, embora não seja necessário confessar os pecados veniais, se mesmo assim os confessarmos com o sacerdote, o sacramento da reconciliação nos ajuda a nos livrarmos mais rapidamente do risco de voltar a cair nesses mesmos pecados. Os que se confessam regularmente experimentam essa eficácia. As quedas do mesmo tipo de pecado tornam-se cada vez mais espaçadas, até que se tornam raras e desaparecem. Então, é uma receita para a gente lutar contra o pecado venial e o pecado mortal também se encaixa aí. O Catecismo cita Santo Agostinho para explicar melhor como se dá a ação dos pecados veniais. Um homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados, que chamamos de leves, não os consideres insignificantes. Se consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Quer dizer, sim, que ele é leve, mas existe uma multidão deles. Existe milhares de pecados veniais que a gente comete, entendeu? Quando a gente não está lutando. Então, pode ser que ele é leve. Porém, né, um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual então é a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Por isso, Santa Teresa alerta: os que vivem nas segundas moradas já fogem dos pecados graves, mas ainda caem com frequência nos leves. Os pecados veniais acabam acontecendo principalmente porque as pessoas não fogem das ocasiões perigosas. Então, gente, se eu sei que o meu pecado leve é falar mal dos outros, quando eu vejo uma rodinha, eu já fujo daquela rodinha. Entendeu? O pecado venial, além de impedir o crescimento na graça, leva a alma em um estado de tibieza. O que é? A pessoa pode estar servindo a Deus, pode estar dentro do mosteiro, pode estar dentro da comunidade, mas a pessoa pega um esfriamento tão grande, né? A tibieza. E a pessoa que não cresce espiritualmente não continua como uma criança espiritual, e sim como um anão espiritual. Garrigou Lagrange que falou isso, e eu acho fabuloso, né? Ele quis dizer o seguinte: uma criança que nasce, quando ela vai ficando velha, ela vai crescer. E se essa criança ficou velha e não cresceu,
ela não vai virar uma criança pro resto da vida, ela vai virar um anão. E tem gente que está achando que é criancinha espiritual, tem 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, fala só uma criança ainda dentro da igreja. Não é, isso é um anão, é algo anormal, é algo que, assim, foge da normalidade, entendeu? Porque o que é o normal? É você entrou no caminho de salvação, lutou com os pecados mortais, expiou suas faltas, se limpou dos pecados, começou a rezar, passou para a segunda morada, continua expiando os pecados, vai expiar a vida inteira, mas aí você começou a ver os seus... Porque é o seguinte, Deus vai mostrando à medida que a gente vai melhorando. Quem que se converte hoje que Deus começa a falar assim, fulano, você está pecando no seu pensamento? Deus não fala isso para a pessoa. Deus fala o seguinte, para de adulterar, para de mentir, para de roubar, entendeu? E à medida que a gente vai fazendo isso, Deus vai mostrando mais, né? Então a pessoa, quando está na segunda morada, ela precisa lutar contra os pecados veniais e crescer para a terceira morada, lutar contra as imperfeições. Aí ela entra numa mística com Deus na quarta morada e aí vai virar um santo de altar, entendeu? Porque Deus vai levar ela lá para a mística mesmo. Mas eu lembro que quando eu converti, eu ia adorar, Deus falava coisas óbvias para mim, que eu era muito burro por não entender aquilo naquele momento. Tipo assim, para de fumar, entendeu? Deus não estava me pedindo para me mortificar em grandes coisas, mas era no mais grave primeiro, entendeu? Dá para entender isso que eu estou querendo dizer? Sim. Que começa pelo pior da gente, pelos pecados piores, né? Para de fumar, vai casar na igreja, né? E aí agora, depois que eu já estou na segunda morada, Deus começa a me pedir coisas, é igual uma rádio que vai sintonizando, mas uma sintonia mais fina, né? Então, gente, a gente precisa lutar, sair dessa estado de tibieza, sair dessa mornidão espiritual, começar a ver em nós os pecados veniais, começar a lutar contra eles, né? E parar de ser anão espiritual e voltar a crescer, né? Igual, né, esse estado aí da freira que passou a vida inteira servindo a Deus, achou que, nossa, mas eu dediquei minha vida, deixei de casar, estou aqui 50 anos fazendo adoração, rezando a liturgia das horas e não cresço, e estou do mesmo jeito, os outros chegam e crescem. Por quê? Porque a pessoa se acomodou. E aí o que entra? Entra um negócio interessante, que a expressão é errada, mas a gente muitas vezes ouve falar, eu preciso de uma segunda conversão. O que é a segunda conversão? É sair da tibieza, da onde você parou, e dar um novo, uma nova potência do Espírito Santo, né? Um novo ardor do Espírito Santo, para poder sair da onde eu parei e ter uma nova decisão, uma decisão decidida que vai me levar a dar um novo passo no caminho de santidade. Senão, infelizmente, eu vou passar a vida inteira parado nesse gargalo das segundas moradas. O cristão das segundas moradas já ouve constantemente o chamado de Deus para entregar-se mais e ser mais íntimo de Deus. Esse chamado vem por meio de sermões, pregações que ouve, de textos ou livros que lê, de verdades reveladas em momentos de oração e até mesmo em doenças e dificuldades que enfrenta. Tudo diz sobre Deus e tudo ecoa o chamado. O triste nessas moradas é que se percebe que não há forças suficientes para responder prontamente e que ainda há grandes dificuldades em perseverar no estudo e na oração. Então, gente, nas segundas moradas acontece isso. As segundas moradas é mais incômoda do que a primeira morada. Porque a comparação que a santa faz é o seguinte: quem é surdo, mudo, a pessoa não se incomoda por não poder falar. Na verdade, a pessoa não é mudo, né? A pessoa não fala porque não ouve. Mas a pessoa, ela não incomoda por não poder falar.
Porque ela não está ouvindo o que os outros estão falando e ela não tenta responder, né? Então, as primeiras moradas é isso. Eu estou dentro do castelo, não percebo a grandiosidade do meu Deus que está lá no centro. Não dou respostas, minha resposta é fraca, é lenta, é imperfeita. Beleza, mas eu estou cômodo ali. Nas segundas moradas, bate um incômodo tão grande na gente, só que vai amaciando, né? Mas existe um incômodo de ouvir o chamado de Deus, de perceber a presença de Deus, de ouvir Deus na oração e não conseguir fazer aquilo que eu me decido a fazer, o que Deus me pediu para fazer. Entendeu? É como, na nossa comparação do surdo-mudo, é como aquele que não é mudo porque é surdo. Aquele que escuta, mas tem um problema, vamos supor, tem um problema, sei lá, perdeu a língua, não consegue falar. A pessoa ouve o que o outro está falando, quer responder e não consegue participar da conversa. Então, quem está nas segundas moradas tem esse incômodo de não conseguir dar respostas para Deus da forma que precisa. Então, existe esse incômodo, por quê? Porque isso nos leva a crescer, né? E quando fala que estamos nas segundas moradas, Deus está nos chamando, a gente já consegue ver Deus no centro do castelo, Deus está nos chamando a ser mais, a crescer espiritualmente. Aí vamos participar, porque eu falei que são duas ferramentas que nos ajudam a sair das segundas moradas e passar para terceiras. Uma é a luta contra o pecado venial, que a gente vai cometer, mas não mais de forma deliberada. E outra é a meditação que precisa acontecer. Outro esclarecimento sobre as segundas moradas: é essencial desenvolver a oração mental ou de meditação de uma nova forma. Gente, quando a gente fala de meditação, essa palavra foi tão deturpada por outras seitas, por outros, que a gente não entende o que fala. Até mesmo dentro da Igreja Católica é usada de forma errada, muitas vezes, né? Porque a meditação não é uma reflexão, é uma forma de oração, aonde você tem um contato com Deus ali. Deus te toca naquele momento ali. Deus fala com você, você ouve Deus. Entendeu? Então não é simplesmente meditar sobre uma verdade. Não é isso. Se você meditou e não escutou, Deus não te tocou ali naquela oração, você não teve uma revelação divina, um toque de Deus, né? É muito parecido com o batismo do Espírito Santo. Aquilo que a gente sente no repouso é algo tão impressionante, tão gostoso. E é tão importante que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Isso precisa acontecer várias vezes no dia. Eu vou chegar nisso também. Mas é o seguinte, o que acontece? Que muitas vezes a gente faz a Lectio Divina de forma errada. É que se não houver a meditação como forma de oração mesmo, a gente não está fazendo a Lectio Divina. E a gente fica lá meia hora, uma hora dentro da capela e fica pesado, fica maçante, a gente começa a pesquisar o significado das palavras, coisa e tal, mas falta algo. Por que ficou algo maçante? Porque eu não tive essa ligação com Jesus. Porque quando eu consigo ter essa ligação com Jesus, você não vê o tempo passar, você não quer desligar dele, entendeu? Eu estou falando aqui, mas às vezes para não parecer algo muito distante, vocês imaginar que muitos conseguiram ter essa conexão com Jesus no momento da música, e imaginar que todas as vezes que você for ler a palavra, o próprio Jesus vai te explicar a palavra. É parecido com aquilo, entendeu? É algo sobrenatural, entendeu? É só para vocês contextualizar aquilo que eu estou dizendo. Mas é aquilo que vocês viveram, vocês precisam viver aquilo toda missa, toda leitura da palavra, todo filme católico que vocês vê, toda vez que vocês ouvirem falar de Deus, entendeu? É uma ligação com Deus
que é tão produtiva, que é tão rica, que faz crescer tanto na espiritualidade, que quem começa a viver isso não estagna mais nunca. Nem pecado a pessoa consegue cometer. Age aqui o sexto dom do Espírito Santo, dom de entendimento ou inteligência. Essa inteligência é a abertura de um conhecimento mais profundo das coisas espirituais. Abre-se a inteligência espiritual e o entendimento das verdades de fé. É um conhecimento, gente, que não foi ninguém que explicou, né? A gente às vezes, eu já estou entrando na aula que vem, mas só que a gente às vezes faz um Alex Divino lá em casa e a gente está meio relaxado nisso, mas sempre quando eu faço lá em família, eu chamo o João Gabriel e a Giovana, né? O João Gabriel, já na época tinha uns 14, 15 anos, né? Desde essa época ele já fazia com a gente, né? E quando a gente fazia esse método de Padre Jonas primeiro, mas depois a gente parava para poder ouvir a Deus e baixava a cabeça ali. E Deus falava coisas falava com todo mundo, mas eu falo assim, que falava com ele, porque aquilo que ele falava, porque depois a gente parava e fazia uma partilha daquilo que Deus falou. Era coisas assim tão espetaculares, eu sabia que ele não tinha tido oportunidade de ouvir pregação nenhuma, pelo caminho de fé dele, por não ter participado das coisas de Deus. E ele começava a falar coisas espetaculares, tipo assim, esses 7 dias aqui, tá ligado com 7 dias de tal lugar, com 7 dias de tal lugar. Eu falava, que maravilha, eu nunca tinha, sabe assim, era gostoso, até para mim eu tô ouvindo aquilo, sabe? Eu falava, menino, nunca ouvi isso de pregador nenhum, é só Deus mesmo para poder ter explicado ele, para ter revelado para ele. E era sempre assim, sabe, coisas maravilhosas que o próprio Deus parece que estava ensinando para a gente ali. Então, abre-se um dom na inteligência para a gente poder entender as coisas de Deus de uma forma totalmente nova, né? Porque, assim, gente, eu vou falar algo que é uma escolha minha, mas eu já comecei no ministério de pregação, né? Apesar de estar muito no começo ainda, mas já me falaram, você como pregador, você tem que ter a Bíblia do Peregrino, porque a Bíblia tem explicação das passagens todas, né? A Bíblia de estudo. Eu não falei nada, mas no meu interior, que eu senti o seguinte, é que se eu souber demais, tipo assim, no sentido de que os outros estão explicando sobre aquela passagem, quando eu for ouvir a Deus, já vou ter uma opinião formada, e às vezes aquilo pode me atrapalhar. Eu não queria ouvir daquelas pessoas, eu queria ouvir do próprio Jesus, porque, gente, é algo impressionante. Às vezes, quando você está fazendo Lexio Divina, e no primeiro parágrafo você lê uma frase, e Deus começa a falar com você, e Deus faz uma pregação. Em cima daquela frase, Deus às vezes te fala meia hora, entendeu? Deus vai te falando, você vai ouvindo a Deus, aquela conexão, e às vezes eu saí da capela e continuava ouvindo, né? É só para a gente entender, tudo isso que eu falei até agora, para vocês entenderem que a meditação não é uma meditação da inteligência, a meditação intelectual, né? Às vezes foi muito deturpada a palavra, a gente fala muita coisa assim de zen, né? de budismo, de conectar com os astros, não é isso, não é nada disso, nem aquela meditação intelectual que fala que a gente vai usar nossa inteligência para poder, não é algo da inteligência, mas é a inteligência espiritual, onde eu vou receber um sentido novo da palavra. Gente, quando eu comecei a pregar, o Deus me deu a mesma palavra 3 vezes na mesma semana. Eu falava, é impossível, mas eu fui ver que cada vez que Deus me dava uma revelação em cima daquela palavra, Ele puxava para um sentido totalmente novo, porque a palavra de Deus é infinita. Então, com uma frase, o Espírito Santo pode me levar para onde Ele quiser, entendeu? Porque a meditação é algo espiritual, é uma inteligência, é uma compreensão espiritual. Eu começo a entender as coisas de Deus num sentido totalmente novo. Não é algo engessado, algo que alguém me explicou, mas é algo novo.
perguntar? Não. Não. Também experimenta-se nessas segundas moradas, sob influência do dom do entendimento, uma oração mais forte, leituras espirituais ou da Bíblia muito mais claras. E até o rito da missa ganha mais sentido, fazendo a própria participação mais eficaz. Eu começo a olhar a missa no sentido espiritual, começo a entender o que Deus está fazendo naquele momento ali. Lógico, tem livros que explicam, mas você começa a entender porque o Espírito Santo vai te mostrando coisas da missa, entendeu? É essencial nessas moradas promover o maior recolhimento da mente e da alma e desenvolver a fé estudando e meditando. Então, é preciso fazer a nossa parte, que é o quê? É parando para poder meditar. O conhecimento que precisa ser adquirido sobre Cristo é mais para o crescimento da intimidade com Deus do que para o conhecimento enciclopédico de fatos históricos e exegéticos. Então, gente, quando eu busco conhecer mais sobre Jesus, não é para mim poder falar, eu já li a Bíblia inteira. Não é para mim falar, eu sei a Bíblia de cor, eu sei os versículos de cor. Não é isso. Não é para minha cultura. Não é para ter na cabeça a lista de fatos históricos, mas é para me levar a amar mais a Deus. Então eu tenho que ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, com esse olhar espiritual, estar aberto para aquilo que Deus vai me revelar, né? Não uma exegese, mas é algo espiritual. Esse tipo de oração meditativa, unida à recepção regular do sacramento da Eucaristia e à adoração ao Santíssimo Sacramento, com constância e frequência, irá naturalmente desembocar no terceiro grau de oração, oração afetiva. Que eu também vou falar para frente, mas eu vou entrar só um pouquinho. Na meditação, eu pego a palavra de Deus e faço eu começo fazendo a meditação intelectual sobre ela. E de repente, Deus, a partir dali, começa a falar comigo. Eu tenho uma experiência muito forte com o Espírito Santo, tenho aquele batismo do Espírito Santo, e Deus me dá um manjar do céu, que é a meditação, né? Mas eu começo fazendo o estudo da Bíblia, ou estudando um livro de santo, a vida de um santo, outro livro muito bom para fazer meditação é o Imitação de Cristo. Eu começo fazendo a leitura desses livros, estudando isso. E de repente, Deus começa a falar comigo, eu tenho essa conexão com Jesus. Eu vou usar uma palavra bem simples. Eu tenho uma conexão com Jesus. Mas na oração afetiva, eu começo a ter essa conexão com Jesus sem a palavra de Deus estar na minha mão. Eu de repente entro na capela e começo a ter essa conexão com Jesus. É como se Ele mesmo me laçasse ali naquele momento. Chama oração afetiva, é o terceiro grau de oração, que a gente vai estudar também. Mas é só para entender a diferença das duas. Que na meditação... E como que eu vou chegar nessa oração afetiva? Meditando. Eu começo a meditar a palavra de Deus. Até na aula que vem eu quero fazer algo bem prático, a gente fazer exercício da meditação junto, né? Cada um com a sua palavra, entendeu? E quando eu começo a meditar todas as vezes que eu leio a palavra, eu vou na missa, eu aprendi a participar da forma mais perfeita da missa, eu meditar o Evangelho durante a comunhão. Eu estou comungando e eu começo a meditar. Não aquilo, lógico, é muito rico o que o padre falou na homilia, mas Deus vai começar a me dar um sentido novo. Aí eu começo a rezar meu terço. Vocês lembram naquele sentido espiritual que eu falei? Aquela oração de meditação. Eu começo a meditar em cima do mistério. Então eu começo a meditar várias vezes por dia. E de repente, eu já estou meditando, já estou tendo essa conexão com Jesus sem meditar, sem a palavra. Entendeu? É a oração afetiva.
Mas primeiro eu preciso que exercitar ela. E quando eu começo a fazer essa meditação e ter propósito no meu dia, porque é recomendado que seja feito de manhã. Quando eu começo a fazer propósito no meu dia, nem pecar eu não consigo mais. Né? Como não se pode amar o que não se conhece, estudar é um passo fundamental nesse processo. Será estudo que nos revelará mais sobre Deus, tornando-nos mais íntimos e iluminados por suas luzes. Ou, como já dissemos, vivendo a via iluminativa. Por isso que eu acredito muito que a via iluminativa começa nas segundas moradas. Porque a partir das segundas moradas, na meditação, a gente começa a ser iluminado por Deus. Nosso conhecimento começa a ser iluminado. Eu começo a crescer em conhecimento espiritual que vai me levando à intimidade com Jesus. Seu objetivo dessas moradas é desenvolver a oração afetiva. O estudo dos evangelhos, das palavras e atos de Cristo é somente um pretexto para encontro mais íntimo com Ele. O estudo, então, não é para adquirir conhecimentos. Então, gente, nosso estudo bíblico, nosso Lectio Divina, não é para adquirir conhecimento, mas para ter acesso a uma forma muito superior de inteligência, que só pode ser desenvolvida pelo amor de Deus. Assim, nessas segundas moradas, começamos a vencer o desejo do mal, pecados veniais, e a acabar com nossa ignorância do bem, sendo instruídos pelo próprio Cristo. Então, gente, nas segundas moradas é o momento que eu começo a lutar contra os pecados veniais e começo a ser iluminado por Cristo. E muitas vezes, quando eu faço a Lectio Divina, eu já pedi para pessoas que eu oriento para fazer a meditação de manhã com a imitação de Cristo, e dali, naqueles passinhos que a gente vai ver na aula que vem, começar a tirar propósitos para o dia dele. Por quê? Quando a gente está fazendo a Lectio Divina ou a meditação bem feita, a gente para de pecar. Por quê? Porque o pecado ele acontece porque a gente não refletiu. Muitas vezes não é por vontade nossa, porque a gente não refletiu sobre ele. E quando eu faço a meditação, eu começo a refletir sobre o pecado, sobre o meu dia, faço propósitos e consigo vencer o pecado. E essas são as duas ferramentas, né, que a gente vai usar para progredir nas segundas moradas, né, que é a luta com os pecados veniais, precisa começar a ter em nós, e a oração de meditação. A luta com os pecados veniais eu falei para vocês aqui, espero que cada um reflita sobre isso na próxima adoração e durante as próximas adorações também, né? E a meditação, a oração de meditação que a gente vai passar a fazer junto, né? Para que vocês comecem a praticar isso no seu dia a dia. E até assim, essa pergunta que está aqui, ela parece que já está respondida, lógico, né? Eu não fiz nada complicado, mas eu fiz por quê? Porque às vezes quem acompanha posteriormente, né, com a gravação, o único jeito de eu saber que a pessoa está acompanhando, que a pessoa está entendendo, que a pessoa está fazendo a aula, é pelos exercícios. Por isso que eu sempre estou fazendo exercício. Não é assim para testar ninguém, entendeu? O cristão das segundas moradas, que consegue separar um tempo diariamente para oração e estudo em meditação, aquele que consegue encarar seus pecados veniais e buscar suas origens, querendo ser perfeito discípulo de Cristo, faz com que sua vida espiritual progrida para as terceiras moradas. Só uma última coisa, quando a gente fala, né, que a meditação ela faz a pessoa a crescer espiritualmente e a vencer, até mesmo vencer os pecados, talvez ela é mais eficaz até do que a missa diária. Isso aqui eu estou falando foi o Tanqueray que falou. Por quê? Porque, gente, eu não estou querendo falar mal de sacerdote, não, estou repetindo as palavras dele. Ele fala que muitas vezes a pessoa participa da missa todos os dias e não cresce espiritualmente, ou não abandona um pecado venial, entendeu? Agora, se a pessoa conseguir meditar, não tem como ela permanecer no pecado. Ou ela para de rezar, ou ela para de pecar. E é isso.
Rezar a Maria para agradecer. A garganta já está seca. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe e nos dê todo o entendimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Interromper a gravação. A bateria do celular acabou. Gravou? Gravou o áudio. Acabou? Interromper a gravação. Por quê? Acabou. Não pôs ela gravando, não? Aqui, ó. Era pra estar. Na próxima aula a gente põe uma GoPro. Aí não tem dessa. Gravou até onde? Mais ou menos.